che abbiamo cominciato a leggere la scorsa domenica. A liturgia de hoje é continuação daquela que ouvimos no domingo passado. Estamos ainda no cenáculo e é o momento da despedida de Jesus dos seus discípulos. Sabemos como é doloroso o afastamento das pessoas que amamos, por isso deve ser bem vivido. Caso contrário, pode deixar feridas profundas para o resto de nossa vida. E Jesus quer preparar os seus discípulos para continuarem as suas vidas sem a sua presença física. A esses discípulos ele confiou uma tarefa gigantesca, a de mudar o mundo, e ele sabe que são um pequeno grupo e, além disso, já feridos pela deserção de um deles, que se afastou e saiu do cenáculo. Devem ir proclamar a beleza do rosto de Deus que contemplaram em Jesus de Nazaré, um Deus bom e somente bom, que ama incondicionalmente todos os seus filhos. Ele lhes pede também que amem como ele amou, inclusive até o inimigo. Uma tarefa verdadeiramente grande aquela que Jesus lhes confiou, e os discípulos sentem-se fracos e frágeis e ainda Jesus está prestes a deixá-los. O que é que eles se perguntam? A pergunta que certamente se colocam é: como é que vamos dar conta da missão que nos foi confiada? È verso la fine del primo secolo. Foi no final do primeiro século que João escreveu as palavras sagradas que Jesus pronunciou na última ceia. São as palavras que consolaram os 11 que se encontravam agitados, preocupados até o dia de Pentecostes. E são também as palavras que sustentaram a primeira comunidade cristã nos primeiros anos de sua vida, quando enfrentou sérias provações e perseguições. E estas palavras foram escritas também para nós. Então, em situações em que nos encontramos em dificuldades, é muito importante deixar penetrar em nosso coração como um bálsamo as palavras do Mestre que consolaram e encorajaram os discípulos das primeiras comunidades cristãs. Ouçamos. Ascoltiamolo. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Sarà in voi. Se mi amate, osserverete i miei comandi. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Nós temos apenas um verbo para designar o amor. Os gregos tinham pelo menos 4 verbos. Um deles é agapan, que é utilizado aqui. Já a língua sânscrita dizem que há cerca de 80 termos para descrever as várias nuances do amor. Nós temos apenas o verbo amar e o substantivo amor. Qual dos verbos gregos é utilizado aqui no texto? É agapan. E qual é a característica desta forma de amar? É o amor em pura doação. O amor daqueles que não pensam em si próprios, que não pensam no ganho que pode obter com as suas ações. Pensam só em fazer felizes aqueles que precisam, que necessitam. Coloca-se a si próprio e todas as suas capacidades a serviço da vida, para doar a vida, e em alguns casos até diante do inimigo. Para além deste horizonte de amor é impossível ir. Pois bem, é este verbo que é empregado como característico da vida de um discípulo de Cristo. Viver para o discípulo de Jesus de Nazaré significa amar. Quem não ama desta forma não vive como um discípulo. Ser discípulo é amar.
Este termo ágape e agapan, o verbo, aparece 259 vezes no Novo Testamento e no testamento de Jesus da última ceia que nos é apresentado nesses 5 capítulos do Evangelho de João, o termo amor agapan aparece 26 vezes, o que nos mostra a importância que Jesus dá à mensagem que Ele quer que permaneça no coração dos seus discípulos, porque é o centro da vida do cristão. O que é este verbo amar? Não é uma emoção do coração que as pessoas apaixonadas sentem, não, isso seria o eros, que é uma coisa muito bonita, mas é o impulso que Deus colocou dentro de nós, a sexualidade. Agapan significa não procurar o outro para si mesmo, em benefício próprio, mas procurar o outro para ajudá-lo que está em necessidade. Uma outra coisa, nesse texto, Jesus pede amor para si próprio. É uma espécie de refrão que talvez nos surpreenda um pouco, porque Jesus pede este amor agapan para si próprio. A palavra aparece 4 vezes no seu testamento. Ele diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse me ama. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. É a primeira vez que Jesus fala dessa forma. E o que é que significa amá-lo? Não se trata de um pedido egoísta, pois isso seria eros, um pedido para que o outro seja tudo para ele. Não. Aqui significa escolhê-lo, escolher a sua proposta de vida. Significa unir a própria vida dele, como acontece com a noiva, que não quer outro amado, porque o seu coração está ligado ao noivo, com quem sintoniza todos os seus projetos de vida. É este o amor que Jesus pede. Sintonize a sua vida com a minha. Hoje, Jesus nos convida a avaliar até que ponto estamos envolvidos na sua vida, no seu projeto, até que ponto estamos dispostos a apostar a nossa vida na sua. Ele diz: eu aposto toda a minha vida no amor, no ágape, faço da minha vida um dom. E quanto você está disposto a apostar a sua vida nesta mesma proposta? Chi mi ama osserva i miei comandi. Quem me ama, cumpre os meus mandamentos. Esclareçamos essa expressão, porque nos lábios de uma pessoa apaixonada parece um pouco estranho falar de mandamento, de ordens. Não gostamos ouvir a expressão ordem e, de fato, uma pessoa apaixonada não usa essas expressões. Aqui estamos no contexto de amor e não no contexto de relacionamento de patrão com empregado assalariado. O que é que Jesus nos quer dizer com mandamentos? Primeiro, que são dele. Lembremos-nos disso. Jesus nunca falou do dever de lhe obedecer. Nunca disse, vocês têm que me obedecer. E também nunca disse que precisamos obedecer a Deus. Quando o verbo aparece nos evangelhos, o verbo obedecer, significa as ordens que Jesus dá não aos homens, não aos discípulos, mas ele ordena aos espíritos do mal, aos ventos, às ondas agitadas do mar, que obedeçam. E, de fato, eles obedecem. São as forças do mal que devem obedecer, nunca o ser humano. O termo obediência referido ao homem para com Deus nunca aparece nos evangelhos. O homem não é chamado a obedecer a Deus, mas a assemelhar-se ao Pai do céu, a viver em sintonia com a vida que o Pai lhe deu, a vida que é a vida do Pai, que é amor, agapan, amor em pura doação, que só pensa em fazer o outro feliz e querer o bem do outro. Não se trata, portanto, de obedecer às ordens, mas de manter a disposição do coração para escutar esta vida divina, o Espírito Santo, que diz a você interiormente, a todo momento, como
viver este amor concretamente. Além disso, a obediência nos manteria no estado de sujeição, o que é incompatível com o amor verdadeiro. É a semelhança que nos faz crescer, a semelhança com o Pai, que é perfeita em Jesus. Ele sempre obedeceu à sua identidade de Filho de Deus, e é essa obediência que nos é pedida, não a ordens exteriores, mas à nossa vida de Filho de Deus. Poderíamos, portanto, parafrasear o pedido de Jesus para seguir o seu mandamento da seguinte forma: se você me ama, observa a minha vida e se torna semelhante a mim. Portanto, só há um mandamento, aquele de Jesus. É a voz do Espírito Santo interiormente. É a sua identidade como Filho de Deus. De fato, Jesus acabou de dizer: dou-vos um novo mandamento, um único mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Assim todos saberão que sois meus discípulos. Por que é que Jesus fala agora de mandamentos no plural? Ele tem apenas um mandamento, ao qual ele próprio obedece, o da vida divina, do amor. E agora fala de mandamentos no plural. A razão é que o único mandamento se manifesta de múltiplas formas. O amor, de fato, exprime-se em cada ação e é necessário discernir aqui e agora o que o único mandamento nos chama a fazer. Talvez num determinado momento nos peça para assistir a um doente, talvez seja um doente que nem tem paciência. Mas o único mandamento que preciso viver manifesta-se aqui e agora, e eu tenho de ouvir a voz que vem da minha vida de Filho de Deus, a voz do Espírito Santo interiormente. Noutro momento, pode pedir-me para ajudar uma pessoa conhecida, renunciar a um dos meus direitos porque o outro está em necessidade. No outro momento, pode pedir-me para não exigir de ser servido. Em cada contexto, este único mandamento manifesta-se com tantas facetas que se tornam aquilo que Jesus chama os meus mandamentos. É o que Paulo diz no hino à caridade do 1 Coríntios capítulo 13, onde lá a expressão ágape, amor, é traduzida por benigno. O amor é benigno. Não, o verdadeiro significado é que o amor sabe adaptar-se a cada situação, momento a momento, discernir o bem a fazer em cada circunstância, sabe reconhecer o que o Espírito Santo quer. Eis então como o único mandamento está atento a todos os pedidos de amor do nosso irmão. Ed è in questo contesto d'amore che Gesù parla. É neste contexto de amor que Jesus fala de um outro paráclito. O termo paráclito significa parakaleo, isto é, vizinho, advogado em latim. E qual é a tarefa do advogado? O advogado existe para nos defender daqueles que nos atacam, daqueles que gostariam de nos levar prisioneiros, mesmo se somos inocentes. Recebemos o ataque e há o advogado para nos proteger e nos defender. Jesus fala de um outro paráclito, porque ele é o primeiro paráclito, aquele que esteve ao lado dos seus discípulos, e agora há outro paráclito que continuará a cumprir a mesma missão de Jesus. Qual é a missão protetora do Paráclito? De quem é que ele nos defende? Certamente não nos defende do Pai do céu, que nos condenaria pelos nossos pecados, não. O adversário é aquele que quer tirar-me a vida, que não quer que eu viva como um verdadeiro homem. E quem é o inimigo do qual o Paráclito nos defende? Do demônio, da mentalidade deste mundo,
de tudo que nos leva a pensar em nós mesmos, a nos fechar, a nos desinteressarmos do irmão e, portanto, o contrário do amor que Jesus nos propõe. E este Paráclito estará para sempre conosco. Será um companheiro fiel. Vamos esclarecer bem quem é este Paráclito que estará sempre conosco, que está sempre ao nosso lado, que nos protege em todos os momentos das forças que gostariam de nos tirar a vida. Uma experiência que todos nós podemos fazer. Se eu perdoar alguém que me fez o mal, e eu poderia fazer com que a pessoa pagasse o mal que me fez, e eu não ganharia nada com isso, a não ser a satisfação de vê-lo sofrer, mas eu não faço. Quem é guiado pela mentalidade do mundo, pela lógica do mundo, pode dizer, mas você é um ingênuo, você é um fraco, você é incapaz de fazer o outro pagar para você à força. Mas o Filho de Deus que está em mim, o Espírito Santo que me foi dado, me diz, parabéns, você agiu de forma verdadeira, você agiu como um verdadeiro Filho de Deus. Se eu renuncio a uma carreira profissional porque teria que comprometer a minha consciência, os meus amigos podem dizer, mas você é um ingênuo, você é um simplório. No entanto, quando chega a noite e você está sozinho, você ouve a voz do Espírito Santo dentro de você que diz, parabéns, você agiu como um verdadeiro discípulo. Esta é a voz do Espírito Santo, que está sempre conosco e nos protege dos inimigos, que é a mentalidade do mundo, que não nos deixaria amar, mas nos levaria a nos fechar sobre nós mesmos. Você se sentirá excluído de um certo círculo de amigos, se sentirá excluído dos que pensam de forma diferente, se sentirá sozinho e se sentirá distante da acusação do mundo que talvez zombam de você. Então, o Paráclito defende. Ele é o Espírito da Verdade. O que significa isso? Espírito da Verdade não é só que ele não diz mentiras. É o Espírito que leva você a ser um homem verdadeiro. Se você não ama, você não é um verdadeiro ser humano. E agora, as palavras de consolação que Jesus dirige aos discípulos, que inevitavelmente, em certos momentos, se sentirão sozinhos e perdidos no meio daqueles que preferem seguir a proposta do mundo. Escutemos as palavras do Mestre. Ascoltiamo queste parole del Maestro. Non vi lascerò orfani. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós viveis. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e vós em mim e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E mi manifesterò a lui. Non vi lascerò orfani, dice Gesù. Não vos deixarei órfãos, diz Jesus. Eu virei para estar com vocês. Não é eu retorno, mas eu virei. Se eu perco um amigo, fico sozinho. Já não sou amigo, falta o referente. Se um filho perde o pai, já não é filho, é órfão. Quando Jesus deixa esse mundo, os seus discípulos temem ficar órfãos, pois o Mestre faltará, e temem de já não serem discípulos, pois não terão o Mestre. Então Jesus diz, vós não ficareis órfãos, isso não acontecerá. Eu estarei junto de vocês de uma forma diferente. Acontecerá algo inédito. Vocês se encontrarão envolvidos na minha presença imensamente mais profunda do que aquela que experimentaram quando, durante 3 anos, vivi fisicamente ao lado de vocês. Estarei com vocês sempre. O mundo não me verá mais,
mas vocês vão me ver, pois eu vivo e vocês viverão. Voi vivrete Vocês viverão porque estarão envolvidos na minha própria vida, aquela vida que me une ao Pai. Agora, esta mesma vida será comunicada a vocês com o dom do Espírito. A minha presença, então, não será uma amizade exterior, como a que experimentamos até agora, mas será uma vida de comunhão perfeita e plena, e vocês não estarão apenas unidos a mim, mas estareis unidos e envolvidos também na mesma vida do Pai que está nos céus.